A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. O Dr. Joel e eu, a Cris, estaremos fazendo leituras e comentários. E da Pamela, que é responsável pela nossa página no Facebook. Para quem ainda não acessou, vocês podem acessar a página e vão encontrar lá um link da nossa gravação caseira dos programas do Conversando o Evangelho, onde vocês poderão ouvir os programas passados. É porque ele fica armazenado no YouTube. O nosso link no Facebook é Luz Espírita Conversando o Evangelho. Mais uma vez, a gente informa para quem é novo que o nosso Conversando é interativo. Assim, hoje, principalmente pelo assunto, a gente espera que vocês usem o chat para colocar dúvidas, perguntas, questionamentos dentro do conteúdo. Assim, nós não vamos ter um monólogo ou uma palestra, mas sim um conversando, que esse é o objetivo do programa. Hoje estaremos ainda estudando e finalizando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Hoje vamos estar vendo os itens 14 a 31. O suicídio é loucura? A felicidade é deste mundo? E como entender as mortes prematuras? Podemos colocar um fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Esses e muitos outros questionamentos nós vamos trazer. Lembrando que nosso objetivo não é causar polêmica, e sim trazer à luz da doutrina, dizendo o que a doutrina, como a doutrina se coloca diante de assunto tão polêmico, Mas não vamos polemizar aqui, nós vamos somente trazer o que a doutrina coloca. Vamos deixar, então, que os nossos corações serenem, assim como nossas mentes, retirando o cansaço da semana, todas as preocupações, todas as decepções, as alegrias, as conquistas e toda a euforia que trazemos para o final de semana. Vamos buscar nos concentrar na paz do Mestre Jesus. E assim, já sintonizados com os nossos mentores espirituais, com os amigos da Colônia Recanto de Irmãos, Burgo dos Lírios, Colônia Maria de Nazaré, e todos os espíritos que estão nos acompanhando, sejam para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Iniciemos, então, o nosso Conversando o Evangelho com a prece que será feita pelo professor Joel. Eu sou agradecido pela oportunidade que me concedem para prosseguir pregando ideias que nos permitem o alcance do significado e do poder de abrangência de uma prece. Entendam no pensamento de vocês, prezados irmãos. Essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Segundo Leon Denis, pode ter um foco central. E a partir deste foco central, esta inteligência suprema abrange o universo. Se abrange o universo, esta abrangência também se verifica em cada um de nós. E por esse motivo podemos dizer o grande pensamento cósmico está se manifestando dentro de nós neste momento. A imagem do Divino Mestre Jesus, nosso modelo e nosso guia. Pois em seu nome pedimos a falange de entidades espirituais que trabalham na grande obra de viabilizar e consolidar a doutrina do Consolador, que possam nos envolver e nos ajudar. Que todos os nossos irmãos possam colher proveito
dos ensinamentos que esta doutrina maravilhosa nos proporciona, a fim de que exista a coerência dentro dos parâmetros crísticos, a fim de que exista o conhecimento de causa que serve como justificativas para todas as nossas posturas comportamentais. Que possamos interiorizar, então, os ensinamentos do Mestre, e que nesta interiorização conseguimos prosseguir neste trabalho de autotransformação. Que abençoados possam ser os nossos irmãos que estão compartilhando conosco nestes momentos de oração. Nos referimos à nossa irmã Cris, à nossa irmã Cláudia Kallenbeck e também ao nosso irmão Donizete. E que possamos, todos nós, sermos envolvidos para correspondermos não somente à expectativa das pessoas que estão sintonizando com esta emissora neste momento, mas com os espíritos que constituem e que viabilizam a realização e a amplificação desta grande obra. É a súplica que fazemos, e que todos os nossos irmãos envolvidos possam ter o proveito necessário. Tanto nós como protagonizadores, quanto os outros irmãos que estão nesta sintonia. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Vamos dar continuidade, então, agora com o Donizete, que fará a leitura de uma mensagem relacionada ao nosso tema. Boa noite a todos. Essa mensagem é extraída do livro Filosofia Espírita. Chama Ideias na Erraticidade. As ideias dos espíritos na erraticidade certamente que mudam e muito. Somos quase todos influenciados pelo meio ambiente onde estagiamos. Isso falando do espírito que começou a despertar para a realidade espiritual. É fundamental que observemos a escala espiritual a qual a alma pertence. O espírito elevado, que já começou a viver o Evangelho e a se esforçar todos os dias para melhorar espiritualmente. Essa alma, ao passar para a vida espiritual, ou o mundo dos espíritos, tem mais facilidade de esquecer os atrativos da terra e as paixões que nela vibram com maior intensidade. No entanto, os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses em quase nada mudam suas ideias ao chegarem ao mundo dos espíritos. Continuam a manifestar seus interesses pelo apego às coisas da terra e a alimentar as paixões que os levam às inferioridades. Todos esses seres humanos, uns mais, outros menos, são influenciados pelos pensamentos negativos. É necessário que busquemos analisar o que surge em nossa mente e fazer a devida seleção para não cairmos em novas tentações. Podemos dizer com segurança que não são somente os encarnados que sofrem esse tipo de assédio, mas também muitos dos desencarnados que se esqueceram de orar e vigiar o que fazem e o que podem pensar. Os espíritos que ainda na Terra começaram a se desapegar da matéria, ao transporem o portal do além, encontram mais facilidade para desligar dos assuntos inferiores do planeta onde viveram. A doutrina espírita nos oferece instruções valiosas que nos ajudam, mesmo na carne, a nos libertar da materialidade. Compete a cada criatura trabalhar dentro de si mesmo, removendo o lixo mental e colocando em seu lugar as claridades imortais que os preceitos de Jesus ensinam. Falanges e mais falanges de espíritos todos os dias passam de um lado para outro. São trocas de companheiros constantemente e todos eles, mesmo alguns inconscientes, estão buscando a sua libertação espiritual. Essa é a lei. As almas que se afinam com a caridade mostram o ponto de despertar que atingiram. A caridade nos salva em vários aspectos, fazendo o ambiente para grandes inspirações, e dessa forma o conforto atinge a nossa consciência.
Não há quem possa fugir ao progresso, porque ele é lei de Deus, palpitando em toda a criação, mesmo que a alma se demore para as sombras alimentada por ideias inferiores. Não pode permanecer eternamente nessas condições. A mudança de ambiente e a própria maturidade pelo sofrimento a influenciam e vem o estado de consciência a mostrar a verdade que conforta, a confiança que estimula para que possa ir para frente. Procuremos, onde estivermos, a mudar logo as ideias, desde quando elas não estejam em perfeita harmonia com as ideias do Cristo. Essas mudanças, por vezes, nos trazem perturbações. É o desmanchar a casa velha para construir nova residência. É trabalho louvável que depende de muito esforço e boa vontade. Encontramos nesse labor divino problemas numerosos e impedimentos sem conta. São os obstáculos que aparecem para mostrar, para provar nossa fé. O Evangelho nos fala dessas dificuldades, se procurarmos conhecer a vida dos seguidores de Jesus. Quem já conhece o Evangelho de Jesus e se esforça para melhor entendê-lo, vivendo seus preceitos de luz, pisa primeiramente em espinhos, para depois atingir as flores, e nos embriagarem de perfume divino. As mudanças interiores nos levam às portas dos céus do coração, onde mora o Cristo, reinando na intensa luz de Deus. Cris? Bem, vamos passar agora então para a leitura do Evangelho no item 14, que será feita pela Cláudia. Item 14. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, vindas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à acomodação produzida pelas dificuldades que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira como o Espiritismo faz que elas considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, as reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à ração, aos quais, se fora isso, o conturbariam. Agora vamos começar o nosso questionamento. Então, vamos dar início, então, ao nosso primeiro questionamento. Nosso primeiro questionamento será: como podemos entender os casos de loucura? O que é loucura na verdade, né? Será que a gente sabe o que é loucura? Como será que é isso? Então, dentro das nossas pesquisas, nós vamos estar colocando pouca coisa hoje e pedindo que vocês complementem, né? Porque é com a experiência que a gente faz o crescimento e aprende. Então, a maioria dos casos de loucura se deve a uma perturbação produzida pelas vicissitudes que o homem não tem capacidade de suportar. Sabemos que hoje em dia as pessoas estão com baixa tolerância à frustração, principalmente as crianças e adolescentes. Então, é importante que a gente deve encarar com serenidade as decepções da vida, saber que são coisas passageiras e procurar tirar de cada decepção, de cada frustração, uma lição de aprendizado. Agindo assim, com uma fé raciocinada e profunda em Deus e acreditando em sua infinita sabedoria e misericórdia, encontraremos a paz e a serenidade para vencermos esses momentos de perturbação. Então, aqui nós classificamos esses momentos de loucura como momentos de perturbação. E não estamos falando da loucura, somente da loucura que a pessoa tem que ir para um hospício. Estamos falando da loucura de alguns atos que são cometidos, por exemplo, dentro de um jogo de futebol, em que, sem mais nem menos, um agride o outro. Isso é um ato de loucura, perante tudo que a gente conhece, né? É um momento de perturbação. Então, vamos ver a opinião de vocês no chat. Vou passar agora para o Donizete, para a Cláudia, e depois para o professor Joel, e aí eu volto para estar
Nesse meio tempo, eu vou colocando o que vocês colocam no chat para que os ouvintes que não estão conectados no chat possam também participar. Então, Donizete, estou passando para você. Muito obrigado, Cris. Eu vou estender um pouquinho esse questionamento. O Espiritismo vem, desde o século XIX, lançando luz sobre os mais variados temas que até então pareciam insolúveis. A deficiência mental, ou a loucura, sendo muito maltratada pela ciência convencional. Então Kardec vai buscar informações sobre o caso de loucura e o porquê do acontecimento, e como as famílias devem se comportar com esse fato. Hoje em dia, o termo deficiência mental é preferível à palavra loucura, para designar os portadores de algum distúrbio psíquico. Nas últimas décadas, a doença está sendo tratada de forma mais racional. O francês Michel Foucault, em seu livro clássico sobre a história da loucura, estabeleceu um paralelo interessante entre a loucura e a lepra. A lepra na antiguidade era objeto de exclusão e supressão de elementos da sociedade. O portador da doença era o bode expiatório culpado de causar males a outros. A loucura, sobretudo, a partir da Idade Média, viria ocupar o lugar da lepra, como alvo de brutalidade dos homens ditos normais. Na sociedade medieval ou medieva, o louco era submetido a sessões de tortura física e psicológica, pois eles diziam que era força demoníaca maligna. O desconhecimento quase completo levou à busca de tratamentos antiquados e dolorosos aos doentes. O que acontecia de fato é que eram feitas verdadeiras mutilações que exauriram as forças dos doentes e, por vezes, acabavam por deixar os pacientes privados de certos movimentos, abrindo os crânios de seus pacientes, dizendo que a loucura estaria em seu cérebro, em forma de pedra. O fato é que a ciência tradicional nunca soube realmente o que provocara a doença mental. Allan Kardec e os espíritos da codificação nos apresentaram o intelecto primordial para o entendimento do ser humano à sua essência, o espírito. O ser imortal, aquele que viveu e viverá inúmeras existências através das reencarnações. O ser que possui um histórico de uma vida milenar que não se restringe somente à vida presente. O Espiritismo abalou as estruturas do materialismo vigente, trouxe uma revolução no campo das ideias, inovou os conceitos religiosos e científicos. A ideia da existência do espírito pôde explicar a gênese de muitos problemas da vida cotidiana. Através da lei da reencarnação, explicou a questão das causas atuais e passadas das nossas aflições, que como seres imortais, somos fruto de que fizemos anteriormente. Sofremos mais ou somos mais felizes que de acordo com o que vivemos, construindo na nossa existência, nas diversas moradas da casa do Pai. A loucura ou a doença mental, como preferir, deve ser também encarada sob esse prisma. Emmanuel e Joana de Ângeles nos explicam que as causas da loucura e que quase sempre são contraídas por falhas de uma existência anterior. O suicídio, o uso inadequado das faculdades mentais, o envolvimento exagerado com a vida mundana ou mesmo o progresso intelectual sem a contraparte moral pode ser assinalado como causas anteriores de uma vida atual mergulhada na insanidade. Notemos que o espírito não é louco, pois tem a consciência de suas faltas e deseja repará-las. É certo que há espírito que tem de ser submetido a uma reencarnação compulsória, mas mesmo nesse caso, o espírito não é louco, e sim terá em mãos um corpo que não lhe permitirá manifestar todas as suas faculdades. Se olharmos para a vida eterna do espírito que somos, veremos que passamos hoje apenas uma fase passageira nessa existência, que a cruz, embora possa parecer demasiado pesada, pode ser perfeitamente carregada se tivermos força e confiança na providência divina. Todo esforço será recompensado e aos olhos do Pai, cada gota de suor será computada no final. Nunca há injustiça alguma vindo do céu. Encaremos as dificuldades como oportunidade de progresso. Essa é a proposta do Espiritismo. Professor Joel ou a Cris? Aí aqui no chat o pessoal coloca assim:
O Sérgio coloca, não seria loucura uma forma de purgação do espírito? Ou seja, encarnar nesta condição de loucura como forma de expiação ou mesmo de provas para poder evoluir? Sim, com certeza o Doni colocou isso muito bem. E a gente colocou alguns questionamentos aqui. O que realmente é loucura? Será que loucura também não podemos levar um pouquinho mais o conceito mais abrangente e dizer que loucura seria a escravidão que hoje se tem pela moda, meninas de 16 anos buscando um modelo que não é real, né? Sofrendo de bulimia e outros desvios aí por causa dessa moda que não condiz com a realidade? Ou será que seria a crescente violência ou o egoísmo, como coloca um visitante aqui, ou o egoísmo e falta de amor entre os homens? Estão perguntando, aí um visitante pergunta, o que podemos falar do transtorno bipolar? Seria ele também uma forma de loucura? Poderia ser também uma obsessão? Então vamos ver se o que o Dr. Joel tem para contribuir aí, diante de todos esses questionamentos colocados. Na verdade, sobre estes fatos, eu acho que eles são muito amplos nas conotações que nos permitem serem feitas. Uma pessoa que muitas vezes ganhou numa permissão da divina providência um intelecto maravilhoso e que, por exemplo, tem o dom da retórica e o poder de criar a persuasão nas pessoas que lhe ouvem, elas poderão fazer uso deste atributo na utilização do seu livre-arbítrio, tanto para o bem como para o mal. Pensemos, por exemplo, meus irmãos, no problema surgido na Alemanha em relação à raça ariana, que considerava-se ariana como se fosse uma raça superior. E essa mentalidade foi robustecida pelo brilhantismo eloquente das palavras manifestadas através dos veículos de comunicação daquela época entre esse povo, através do Adolfo Hitler, que pretendeu e até conseguiu incutir no pensamento das pessoas que o povo alemão era constituído por uma raça superior. Ele, através da eloquência e do uso indevido do seu intelecto, do seu poder de liderança que foi crescendo através deste intelecto, pela verbosidade que tinha, ele deixava as pessoas como que magnetizada com as suas expressões e recursos de retórica. Ele conseguiu convencer que realmente eles eram superiores. Conseguiu incutir no entendimento das pessoas que os demais habitantes que formavam a população da Terra naquele tempo eram raças inferiores. E que até mesmo existiam raças, no entender deles e pregado por ele, que deveriam desaparecer da superfície do planeta. E é claro que quando assim ele se expressou, ele referia-se à raça dos judeus, aos hebreus. Mas também as pessoas que tinham pele de cor preta, ou crianças de outras raças eram inclusive vítimas da eugenia. Vejam só. Se eu estiver equivocado na expressão da palavra, me corrijam vocês que compartilham desse bate-papo. Mas eles simplesmente faziam experiências e não permitiam que estas crianças sobrevivessem em nome da seleção da espécie humana. Agora pensem bem, tudo por causa de ideias propostas, não vou dizer no caso dessa eugenia, porque ela antecede o movimento da última grande guerra que aconteceu entre a Alemanha e outros povos, mas principalmente na cremação de 6 milhões de pessoas lá em Auschwitz, na Normandia, e na perseguição feita contra os judeus.
onde inclusive aqui um Getúlio Dornelles Vargas, não pretendendo absolutamente manchar o nome no entender das pessoas que são simpatizantes dele, eu também não sou antipatizante, que é o Getúlio Vargas, ele, inimigo que era de Luiz Carlos Prestes, mandou que entregasse o seu chefe de polícia, que era chamado Flinto Miller, ele entregou a Olga Benaro, que era de origem judaica, para o poder constituído de Hitler naquele tempo. E ela foi torturada e finalmente foi morta. Os 6 milhões de judeus foram como se fossem se submeter a um banho num lugar especial e foram, na verdade, queimados, ou melhor, queimados, foram asfixiados por este gás na base de ácido cianídrico, composto de carbono cianeto e hidrogênio, ácido cianídrico. Percebam bem, tudo porque, através da palavra, através do uso inadequado do intelecto, este grande líder do passado conseguiu desvirtuar e conduzir uma população que formava uma nação inteira a uma interpretação equivocada. E, em decorrência disso, surgiram crimes abomináveis contra a humanidade. Esta alma, num dia, irá, com sequência, com certeza, irá perceber a hediondez, o tamanho do seu erro praticado e a magnitude incomensurável da sua culpa. Provavelmente hoje é um ovoide, até perdeu o seu perispírito, porque é isto que consegue as almas, quando muitas vezes ficam tremendamente desequilibradas, elas com o seu remorso, elas conseguem destruir o seu perispírito e assumem a forma de um ovoide. Mas num dia na trajetória evolutiva, esta alma irá responder pelos seus atos, porque esta é a sua opção de retomada do caminho em direção ao Pai, bem como propôs Deus através de Cristo quando formulou a sua parábola do filho pródigo. Ele vai ter tamanho remorso que vai perder essa capacidade cerebral existente no seu corpo espiritual e vai nascer num estado que até poderá ser de loucura. Esta é uma das interpretações. Mas junto com esta interpretação que levam as pessoas muito arrependidas, cheias de culpa e cheias de remorso, existe a problemática obsessiva que também se constitui. Porque imagine que tenha eu, por exemplo, milhões de inimigos, muitos milhões de inimigos, e que estejam me esperando do outro lado da vida. Em que situação ficarei eu? Perseguido por esses inimigos que podem projetar uma energia negativa em direção ao meu corpo, desestruturando completamente o meu sistema nervoso central, até mesmo a partir da vida embrionária na minha existência uterina. É claro que o cérebro, assim desestruturado, irá ter tudo para não funcionar direito e nós entrarmos naquele estado comportamental que a ciência acadêmica considera loucura. E, na verdade, não é loucura só. É um processo de reparação bondoso que a divina providência deixa ao nosso alcance para que possamos curar a nossa alma doente. Muitas vezes, tamanha é a magnitude de nossas culpas que nós levamos milhares e milhares de anos sofrendo até que possamos ter instituído em nós, pelas reparações, aquele estado de alma que vem a ser configurado, que é configurada pela paz. Aí então a pessoa terá sarado. Então não é castigo, é sim uma oportunidade que a divina providência nos enseja. Esse é um dos aspectos que podemos encarar no estado de loucura. O importante, meus irmãos, é que saibamos que quando nós pensamos, se os nossos pensamentos são desequilibrados, os primeiros que serão atingidos pelas consequências desses desequilíbrios seremos nós mesmos.
Os nossos pensamentos desequilibrados produzem substâncias tóxicas, venenosas, que repercutem no nosso sistema nervoso central e também no nosso organismo inteiro. Todavia, quando entramos neste estado de alma, também se instala a problemática obsessiva e poderemos ser conduzidos, devido às nossas imperfeições, a um estado em que perdemos o senso crítico, perdemos a capacidade de autoanálise e começamos a agir de maneira desconexa com a realidade considerada normal. É uma outra forma pela qual a loucura poderá se instalar. E existe também o outro lado da questão. Muitas vezes, nós temos a necessidade de enfrentar nas nossas existências, e até em muitas existências, dependendo da magnitude das culpas em nós registradas, poderemos ter que nascer nesse estado de loucura. Vejam bem o que acontece. Então nós iremos ter um corpo geneticamente constituído para, através da genética explicada pela ciência nos dias atuais, possa surgir a patogenia do sistema nervoso central que configura perfeitamente a loucura. Então isso não é nada de castigo, isso é herança genética. Claro que é uma herança que a genética explica, mas corresponde, dentro das leis de causa e efeito, às necessidades que a nossa alma tem de protagonizar aquela situação até o dia em que estejamos plenamente curado desta nossa deficiência, que sempre foi fruto, em pequenas ou grandes proporções, da semeadura que livremente fizemos e da colheita que obrigatoriamente iremos ter que perfazer. Eu não sei se pensei adequadamente para corresponder às expectativas das conotações, minha irmã, mas fica a palavra em aberto e poderemos prosseguir. Sim, professor Joel, foi muito bom, muito oportuno o que o senhor colocou, e eu gostaria agora de estar comentando o que o pessoal do chat colocou, porque realmente os comentários foram muito interessantes e muito apropriados. Então, o pessoal coloca assim, vamos ver. Tem uma pergunta que vai ser sobre o nosso tema, acho que eu vou deixar essa para depois, porque a gente vai estar respondendo quando falar do suicídio. Também colocam aqui que esse ato de loucura, na verdade, poderia ser uma forma de obsessão, como já foi colocado também. Que mais que falam? Acho que o resto a gente vai ter que deixar, porque entra... tem aqui algo muito interessante. Em seu livro A Loucura, sob um novo prisma, o médico Bezerra de Menezes apresenta algumas das concepções espíritas sobre o funcionamento da mente humana. Segundo Bezerra de Menezes, o cérebro, por exemplo, não deveria ser visto como órgão produtor do pensamento, e sim apenas como seu órgão transmissor. Aí, perfeito, sabemos que o pensamento tem origem no espírito e não no cérebro. O cérebro é apenas o agente responsável pela transmissão, né? Isso ficou interessante. Ainda eles acrescentam, como foi colocado, o espírito não é louco. Como podemos entender os casos de loucura, né? Aí o pessoal coloca, que também concordo, que não deveria ser visto o cérebro como o que pensa, mas sim o transmissor. O espírito não é louco, apenas tem na reencarnação, o Sérgio coloca, a oportunidade de evoluir e quitar uma dívida passada. Vai reencarnar em um corpo físico que não lhe permite sua correta forma de expressão. Exatamente, por isso, ele terá tempo para pensar e repensar, e até conseguir entender e assimilar o que realmente importa, e assim continuar sua evolução. Todo mundo coloca, que o senhor colocou muito bem. Então, como nós temos mais alguns questionamentos que agora vão começar a envolver a parte do suicídio, que não deixa de ser um ato, entre aspas, de loucura, acho que, não sei se a Cláudia tem alguma coisa para acrescentar, o Donizete,
ou o senhor, senão a gente passa para o suicídio, que eu já tenho vários questionamentos aqui sobre o suicídio. Donizete? Opa, pois não, professor, pode dizer. Eu acho que, se vocês me permitirem, que nós devemos utilizar estes pré-requisitos que a doutrina nos proporciona para que possamos, de melhor forma, sistematizar o nosso entendimento a respeito da loucura e também das demais formas de enfermidades que se manifestam em nós. Usemos os exemplos do Dr. Jorge Andréas, ainda vivo, graças a Deus, entre nós, para transmitir a nós as suas ideias brilhantes. Na proposta de trabalho que fez o Dr. Jorge Andréas, ele deixou bem claro que acontecem os registros no nosso inconsciente oculto de todos os nossos atos. E ainda existe, remanescente de eras muito mais antigas, registros no nosso inconsciente arcaico. Além disso, nós temos o nosso consciente e o nosso subconsciente. Então, tudo aquilo que perpetramos em termos de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, de desregramentos de conduta, ficam registrados no nosso ser espiritual, na forma de núcleos de potenciação, assim designados pelo Dr. Jorge Andréas. E percebam, meus irmãos, que muitas vezes uma simples atitude, como, por exemplo, agora tanto está acontecendo no campo dos legislativos e executivos do nosso poder constituído brasileiro, esses erros não atingem, não comprometem somente a pessoa que protagonizou aqueles erros, mas compromete também a todas aquelas outras pessoas, ou atingem a todas as outras pessoas que ficam prejudicadas por essas atitudes impensadas destas pessoas que cometem esses grandes erros, que repercutem na saúde, que repercute na qualidade de vida, que repercute nas estruturações sanitárias a nível de cidades, de estados, de país, a níveis de rios que têm grande significado para todo o Brasil, como, por exemplo, o Rio Amazonas. Então, essas pessoas cometem esses erros e esses registros, aqueles que são responsáveis por esses atos, que redundam em infelicidade, sim, e prejuízo também de outros irmãos, esses registros são os verdadeiros agentes de onde projetam-se as energias deletérias, gerando todas as provas, eu diria, kármicas, se são oriundas do passado ou mais presentes até, porque elas repercutirão através do nosso corpo. E assim nós temos, através dessas projeções de culpa registradas em nossas almas, as expressões deletérias nas formas das mais diversas patogenias. Eu acho que se nós tomarmos esses pontos como referência, mais facilmente conseguiremos entender na globalidade essas questões que possivelmente vão ser propostas agora, minha irmã Cris. Vou passar então para o próximo questionamento, porque a gente vai dar continuidade, senão a gente não consegue desenvolver todo o tema hoje, e uma coisa está ligada à outra. Então vamos lá, o próximo questionamento seria: haverá problema insuportável que conduza fatalmente ao suicídio? Ou seja, tem alguma coisa existente no mundo que a pessoa não possa ter outra alternativa que não seja suicidar? Ou isso já vem como um pré-destino, como um karma dela que ela vai ter que ter o suicídio? A gente sabe que fatalmente não existe nada que seja insuportável e que possa levar a pessoa ao suicídio. Não há dor que o ser humano não possa suportar. O Evangelho é um roteiro seguro para a gente enfrentar toda e qualquer dificuldade e saber como superá-la. Sabemos que às vezes tem um motivo aparente e a gente pode se apoderar nossos corações, né, de uma tristeza, de uma melancolia, mas isso a gente pode entender como uma forma do espírito se expressar, que a gente sabe que somos espíritos mais do que matéria.
Então, de tempos em tempos, é comum o nosso espírito querer passar mais tempo na vida espiritual do que preso ao corpo. Então, às vezes, essa melancolia que surge pode ser um sintoma disso. Né? E como que a gente faz? Basta a gente procurar se entender, procurar fazer a nossa reforma íntima, procurar entender de onde vem aquela melancolia. E essa melancolia, essa dor que muitos dizem que leva ao suicídio, esse não saber, nada mais é do que a falta do conhecimento de si mesmo. Então, a reforma íntima, ela é sempre uma opção maravilhosa para a gente rever tudo o que nos cerca e nos conduz, retirando tudo aquilo que não faz mais parte do nosso caminho, né? A gente já passou aquela fase, não tem por que guardar aquelas tristezas, aquelas mágoas, ou mesmo manter certas atitudes, vícios que não condizem mais com um determinado momento da minha vida. Por exemplo, se eu estou mais maduro, não convém eu ter atitudes ainda de adolescente. Né? A gente precisa evoluir, precisa buscar sempre coisas novas. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu começo a ter hábitos mais salutares, que eu começo a me questionar, a me conhecer profundamente, com certeza eu vou descobrir que não há problema algum que seja insuperável. Todos os problemas podem ser superáveis, de forma alguma isso é uma desculpa para se levar ao suicídio. Vamos ver agora se o Donizete tem alguma coisa para falar. Enquanto isso, eu vou vendo o que o pessoal colocou no site. Não sei se a Cláudia tem alguma coisa para comentar. Cláudia, quer comentar por você ou passa para o Doni? Primeiro, precisamos saber, né, que nada se perde nesse universo, na verdade. Ao morrer, seu corpo volta para a Terra e sua mente e sua consciência, né, o nosso eu, que é o espírito, não desaparece. Ele continua vivo. O que dá vida a seu corpo é justamente a existência de um espírito que anima a matéria. A morte é um processo automático. É necessário um determinado tempo para que o espírito se desconecte do corpo. Quando a pessoa está doente, esse desligamento é gradual e segue um processo natural. No caso do suicídio, não existe um desligamento do espírito do corpo. Logo depois do ato suicida, vem um momento de loucura. O suicida não é uma pessoa emocionalmente e mentalmente equilibrada. Ao perceber que não existe a morte da sua consciência, e que ele continua vivo, pensando, sentindo, enxergando, bate um desespero e aí a loucura. Grande parte das pessoas que pensam cometer suicídio possui uma doença física e pode ser facilmente tratada. O problema está no corpo. Muitas dessas pessoas não sabem que possuem esse desejo por sofrer de depressão, como você falou, né, sobre transtorno da depressão, pessoas que têm problemas, né, transtorno de humor, mentais. A falta de um simples medicamento ou o mau uso de alguma substância como cafeína, droga, bebida, remédio, pode levar ao desejo de cometer o suicídio. Né? Dessa forma, é fundamental que as pessoas procurem ajuda médica, procurem a ajuda de um médico psiquiatra ou façam uma consulta ao médico e iniciem um tratamento. Sua vida pode mudar, né, e para melhor. Então, nós temos aqui uma pergunta perguntando como poderia falar do transtorno bipolar. Acho que isso nós não falamos ainda. O transtorno bipolar seria, na verdade, um problema psicológico da pessoa que não se conhece, pode ser essa uma das causas, né? Em que ela tem mais de uma personalidade, ou seja, é uma pessoa que não consegue lidar, muitas vezes, com frustrações, com negativas, ela não se conhece a si mesma, então ela acaba assumindo duas personalidades diferentes. Depois nós vamos ver com o professor Joel que ele pode estar colocando um pouco mais de detalhes. Isso pode vir a ser uma influência espiritual? Pode ser uma influência espiritual também, mas cada caso é um caso. É muito difícil a gente estar avaliando o geral de uma forma mais ampla, né? Cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, o que a gente poderia dizer é um problema de personalidade. A pessoa não se conhece, ela acaba tendo atitudes, né, que não condizem. Como a gente fala sempre, nós somos luz e somos sombra. Então a gente tem que aprender a conviver com os dois lados. Nem todo mundo é mal, nem todo mundo é bom.
Nós temos os dois lados, então cabe a gente decidir qual dos dois é que vai aparecer, né? E temos um questionamento do Décio. Se uma pessoa que pratica um ato extremo de maldade e depois se arrepende de coração procurando corrigir o erro, merece o perdão, porque uma pessoa que num ato extremo comete o suicídio e se arrepende, não tem o seu ato perdoado e tem que pagar por isso eternamente. Bom, nós já colocamos no site aqui que, na verdade, nada é eterno. A doutrina espírita traz muito claro isso, que nós não estamos predestinados a viver eternamente na erraticidade, eternamente como errados ou pagando algo, né? Tudo, como o Sérgio bem colocou, tudo está ligado à lei da ação e à reação. Nós plantamos e colhemos aquilo que plantamos. Não tem como eu plantar abacate e colher amora, né? Isso já fica bem claro. Eu acho que é alguma coisa assim. Então, ninguém diz que o suicida ele não é perdoado. Não é isso. Na verdade, para que ele seja perdoado, ele tem que se arrepender dos atos. O perdão, na visão espírita, é diferente, por exemplo, do perdão por exemplo, eu vou falar da Igreja Católica, não tenho nada contra, porque até um tempo atrás eu era católica, mas como se prega o perdão lá? Você vai na igreja, você confessa os seus pecados, esse seria um pecado, e você é perdoado. Né? A visão católica seria mais ou menos essa: se você se arrependeu efetivamente, você recebeu o perdão e acabou. No espiritismo, a gente trata um pouco diferente. Por quê? Porque tem a lei da causa e efeito. Nós tratamos mais de forma racional. Lei de causa e efeito é uma lei física, não foi uma lei inventada pelo espiritismo. Né? Nós temos as ciências aí comprovando isso que estamos falando. Então, o que acontece? Para toda reação, para toda ação, você tem uma reação. Isso é físico, não tem como contestar. Então, o que acontece? Se você cometer um suicídio, você pode e vai ser perdoado se você se arrepender, lógico. Mas isso não significa que você não tenha que vir a arcar com as consequências desse ato. É uma coisa diferente de ser perdoado ou não perdoado. Então, eu acho que aí é que está a diferença. Por isso que a gente fala que ninguém é obrigado a viver no inferno, né? Tudo depende da consciência do que cada um fez. Assim, não tem muito sentido pensarmos que a pessoa que se suicidou terá que viver a vida toda como errante. Deixa eu ver o que mais colocam aqui. Que é preciso se arrepender de coração, como o Sérgio coloca, terá que enfrentar as consequências de seus atos pela lei da ação e reação. Deixa eu ver o que mais nós colocamos. Acredito que seria isso. Sim, a gente diz que nós não condenamos quem comete suicídio. O que a gente faz é orar por aqueles que cometeram tal ato, pedindo que se arrependam e consigam o mais breve possível se reestruturarem e resgatarem seus débitos e, logicamente, continuar sua evolução, né? Porque todo mundo está aqui para evoluir. Então, foi colocado também, como o professor Joel bem colocou, que tudo o que fazemos, todas as nossas aptidões, todas as nossas imperfeições, ficam registradas em nosso perispírito, que seria nosso corpo espiritual. Então, dessa forma, quando nós estamos numa reencarnação, toda a nossa história vem junto nesse perispírito de outras vidas, outros atos que cometemos. E para que a gente melhore, para que a gente evolua, para que seja curado, na verdade, desses traumas, a gente precisa, na verdade, curar o nosso perispírito. Que aí nós vamos estar sanando efetivamente nossas doenças e nossos vícios, né? E que aí a gente colocou que dentro dessas doenças. E aí o visitante coloca: quando nos arrependemos, quando erramos e pensamos que estamos fazendo o correto. O Sérgio coloca: o que existe é a falta de conhecimento. Suicídio é para os menos evoluídos uma forma de interromper uma provação, acreditando que dessa forma abandonamos uma prova. Mas é por engano, como suicídio só prolongamos a prova. Perfeito, Sérgio, é isso mesmo. Hoje em dia vemos muitos casos de suicídios coletivos, de famílias, de crianças. Aí o Deto coloca: acho que uma pessoa que sofre de uma doença terminal com dores insuportáveis vê o suicídio como uma forma de alívio e não pensa nas consequências. É exatamente isso. Só que isso não significa
que ela não vai ter consequência, né? As pessoas, como a gente já mencionou, e o Sérgio também coloca, elas querem pôr fim ao sofrimento. Ninguém tolera mais sofrer, né? Se frustrar também. Aí alguém coloca, o visitante coloca, só que nesse ponto de vista ele não sabe que isso torna pior para ele, pois ainda não chegou sua hora e o espírito ficará conectado ao problema da mesma forma. Exatamente, não é porque ele se suicidou, né, que ele está livre daquela dor, daquele problema. Isso vai persistir com ele, e como ele não passou pela prova, né, ele vai ter que refazer, como numa escola onde a gente faz uma prova, não se saiu bem porque não aprendeu o conteúdo, nós temos que repetir, né, fazer de novo, estudar mais uma vez. Então agora eu já dei um panorama para todos os ouvintes, e vamos ver agora se o professor Joel tem alguma coisa para colocar, depois a Cláudia, a Donizete. O que precisa, meus irmãos, que nos dão o privilégio de nos manifestarmos, é que a partir do momento em que nos tornamos almas humanizadas, ali teve início o nosso ser espiritual. E na nossa trajetória evolutiva, começam para nós a funcionar de maneira gradativa e amorosa aquilo que chamamos de leis divinas. Os registros vão acontecendo em nós. Todavia, quando nós transgredimos as leis divinas e cometemos com isto, nessa transgressão, uma falta, não significa que sejamos, quando almas muito primitivas, tão responsáveis quanto seríamos na atualidade. Mas a verdade é que, através da análise das nossas inclinações, podemos ter uma ideia aproximada dos nossos registros. Eu, particularmente, não sou favorável que aconteça com a frequência como vem acontecendo, e às vezes até com um pouco de exagero, a regressão a outras vidas. Nós não temos que conhecer o nosso passado. E ai de nós se conhecêssemos o nosso passado. Tamanha é a quantidade de registros. As patogenias que se manifestam através de nós são diversas, e todas elas estão relacionadas com esses registros. Seja o transtorno de bipolaridade, seja a depressão grave, sejam os processos de esquizofrenia. E eu estou falando quase que como pessoa leiga, mas a gente sabe através das bibliografias que estas e outras doenças mentais existem. Um ponto comum temos que tomar como base. Sempre as entidades espirituais, que são muitas vezes conosco afinizadas, devido aos erros que nós praticamos, então, pela lei da afinidade, elas estão percebendo nas nossas vibrações, que consubstanciam a nossa aura, uma abertura para que elas possam entrar na nossa vida e passarem a exercer influências através de pensamentos, muitas vezes embutidos em nós, muitas vezes criados em nós até pela hipnose. E então nós temos as formas comportamentais de patogenia, que vão até mesmo ser agravantes das nossas responsabilidades. Eu até prefiro, na atualidade, não chamar mais de culpa, e nem penso em usar a expressão pagamento de dívidas. Nós não devemos nada para ninguém, a não ser para nós mesmos. E Deus nos fez para que pudéssemos ser almas felizes, plenamente afinizadas com Ele, para que num dia possamos nos tornar co-criadores do Pai. Então, todos esses processos que aí foram ventilados, meus irmãos, e que criam em nós as situações de sofrimento, quando relacionados com outras existências, ou até mesmo com a existência presente, nada mais são do que processos curativos. Deus nos ama, não nos castiga nunca e nos perdoa sempre. Então a pessoa, ela quando fracassa no processo de cura para o qual foi
foi-lhe dada a oportunidade da reencarnação, ela vai ser recalcitrante na sua falta e vai aumentar as proporções do seu sofrimento. Por esse motivo, então, esta pessoa, além de ter esta probabilidade de precisar enfrentar momentos dolorosos, ainda essas proporções de dor aumentam com a problemática obsessiva, porque almas semelhantes a nós vão inserir nas nossas ideias estes pensamentos desequilibrados que nos levam ao gasto que não tem tamanho quando estamos deprimidos e compensamos através do consumo ou aquisição de bens que muitas vezes não representam nem as nossas necessidades, e quando vemos estamos premidos e conturbados emocionalmente com as nossas dívidas. Percebam, meus irmãos, então nós estamos aumentando as proporções do nosso sofrimento até que conseguimos, com esses venenos mentais, porque na obsessão as entidades espirituais também projetam substâncias deletérias em direção a nós, porque nesses momentos em que a identidade pelos dramas, pelos sofrimentos, pelas doenças se instalam, elas são vampiras de nossas energias, e assim então se consubstancia a gravidade dos processos. Então seja qual for a situação, a pessoa muitas vezes é levada ao suicídio, e se levou ao suicídio é porque ela não foi forte o bastante e ignorou os ensinamentos do Divino Mestre Jesus relacionados com a resignação, com a empatia, com a indulgência, com o perdão e assim sucessivamente, com tantos outros ensinamentos que ele deixou para nós, e a pessoa sempre tem na sua vida uma oportunidade em que ela tem o seu livre-arbítrio e lhe é dado a chance de pedir socorro, Jesus, socorro, meu Deus, em nome de Jesus, socorro, mentores espirituais amigos, ou senão, meu anjo da guarda, ou designando mesmo o nome de santo, se pertence a outras agremiações religiosas, e com certeza essas pessoas irão ser socorridas. Como é que pessoas muitas vezes conseguem, através de uma influência de ensinamentos religiosos, se libertar da droga e não são levadas à loucura, ou mesmo saem da loucura e têm momentos de lucidez em que elas pedem auxílio divino e ganham, e pela sua força de vontade conseguem se libertar da droga, que é uma doença terrível, da qual sabemos é muito difícil acontecer a libertação. É porque a divina providência tem seus mecanismos e propiciam a estas pessoas o auxílio do qual elas têm necessidade. E nós temos exemplificação em diversas crenças religiosas, não somente na nossa doutrina espírita. Então percebam, meus irmãos, que realmente tudo está relacionado com a semeadura livre e com a colheita obrigatória. E o suicídio nunca é permitido. De jeito nenhum nós podemos sustar a nossa existência. Aqui, por exemplo, tivemos um velhinho de 80 e poucos anos de idade que suicidou-se, porque ficou sozinho, perdeu a sua esposa e logo depois ele se matou. Triste e lamentável erro. Porque, segundo bibliografia e informação de entidades espirituais, muitas vezes, uma criança bem nascida, ela ganha a oportunidade de viver e existe ali 1 ano, 2 anos, às vezes com plena saúde, no 3º ano morre. Ela está completando a sua trajetória existencial que foi encurtada pelo processo do suicídio, além das outras consequências que fogem do nosso alcance e do nosso entendimento. Então, meus irmãos, o que nós temos a dizer é que o suicídio não pode existir. A eutanásia não deve existir, nunca, o espírita nunca é favorável, porque Deus, nos seus desígnios, sabe por quê. E eu, inclusive, estou pensando aqui no caso do Chico Xavier. O nosso irmão, o nosso anjo que esteve conosco na Terra por muitos anos, ele teve uma passagem na sua vida. Eu acho que até já comentei aqui, mas vale a pena ser repetido. Nós temos, meus irmãos, tínhamos o caso de uma mãe que estava com um filho que, devido a uma doença, perdeu os 2 braços, e esta criança estava enfrentando
dores atrozes, a mãe chorava de agonia, e o Chico Xavier, muito emotivo e muito bom, muito amoroso, também começou a chorar. E começou a suplicar a Deus que sustasse o sofrimento daquela criança, que levasse essa criança para o outro lado. Aí foi quando então manifestou-se o nosso irmão Emanuel e disse: calma, Chico, porque ela ainda precisa perder as 2 pernas. E aí propiciou o seu esclarecimento. Acontece que essa alma suplicou muitas vezes pela oportunidade da reencarnação, mas sempre achou insuportável as suas dores e os seus sofrimentos. E agora, na primeira oportunidade que tivesse, se não perdesse as suas 2 pernas como vai perder, e isso foi pedido seu, ela iria atirar-se no primeiro precipício que surgisse no seu caminho, se tivesse oportunidade. Percebam bem, muitas vezes aquilo que parece ser um mal, para a alma, na base da interpretação irrefutável que é a pluralidade das existências, esse mal se torna um bem necessário para a cura de uma alma doente. Então, meus irmãos, assim é a morte assistida, que a gente chama de ortotanásia. É outra coisa que nós não temos o direito de fazer de jeito nenhum. Eu, por exemplo, acompanhei o desencarne de uma irmã por 1 mês e pouco aqui em Santa Cruz do Sul, e que agora, possivelmente, por tantas preces que foram feitas e pelo fato de ela ter dedicado 51 anos da sua vida à doutrina espírita, ela está bem, mas ela teve câncer ósseo. Esse câncer ósseo começou a se disseminar no corpo inteiro, atingiu o cérebro, chegou aos pulmões, atingiu o fígado, atingiu o pâncreas. E ela então ganhava soro junto com morfina, passou 1 mês e tanto suportando. Ela sentia graves problemas de asfixia e não conseguia, se afogava no muco secretado pelos pulmões a partir da tumoração. Existia a tenda de oxigênio, existiam as substâncias fluidificantes, mas mesmo assim não acontecia. E não houve nenhum momento de protesto quando ela desencarnou. E quando estava lúcida, ela dizia: eu sei que vou para o outro lado do muro. Quero que os irmãos não esqueçam de mim e orem por mim. E, inclusive, pediu à minha pessoa que fizesse o acompanhamento e manifestações de cunho de religiosidade quando ela houvesse passado para o outro lado da vida, e assim foi feito. Então nós temos que ter a coragem para termos a conformidade e aceitarmos para nós a manifestação daqueles males que, inobstante tudo façamos para evitá-los, não conseguimos evitar. Muitas doenças vêm para purificar, outras doenças vêm para curar as nossas almas doentes. Não significa que todos aqueles que sofrem sejam pecadores. Muitas vezes um espírito muito evoluído pede uma existência cheia de sofrimento para servir com a sua postura de equilíbrio, de amor, de conformidade, de resignação, como exemplo para os outros, a fim de que eles também tenham a coragem que precisa ser tida pelas pessoas que acreditam que a morte não existe e a vida é eterna. E que nós só teremos na nossa felicidade, só teremos felicidade no nosso futuro. Então perceba, eu falei que a ortotanásia não deve ser aceita de jeito nenhum. A eutanásia não deve ser aceita de jeito nenhum. O aborto não pode ser aceito. Quem somos nós? Porque nos momentos finais, às vezes, de extremo sofrimento, a alma está tendo a preciosa oportunidade de liberar-se daqueles registros deletérios, que, se não forem liberados, irão ali permanecer e constituir a causa de novo sofrimento em nova existência. Minha irmã, parece-me que esgotaram. Tomara que eu tenha abrangido todos os fatos que foram ventilados aí por vocês. Fala-me. Sim, professor Joel, foi muito bem colocado. Dando continuidade aqui, o pessoal tá colocando, né? Deixa eu ver o que mais tem de novo aqui. Um visitante colocou: o espírito, quando se dá conta do ato cometido, no caso o suicídio, né? Consta que nada valeu, ficando literalmente desapontado com os efeitos obtidos e que não eram os buscados.
pois se certifica que a vida não se extinguiu e continua mais real que nunca. Exatamente, é bem isso que a gente coloca, né? É bem isso. E por isso é que a gente vê que não funciona, né? Tem que realmente não somos nós que não perdoamos. Imagine a decepção desse espírito quando ele está na erraticidade e vê que nada do que ele fez valeu. Enquanto ele não tomar consciência exatamente de que ele fez um ato errado, ele tiver outras atitudes para assumindo as causas desse ato, né? Ele vai continuar vagando até que se encontre. E aqui o Sérgio lembra para a gente refletir o caso dos anacéfalos, que a gente já falou aqui há tempos atrás. A gente sabe que hoje até existe uma lei, né, que ampara o aborto nesses casos. Lamentavelmente. Mas eu acho que independente de existir uma lei ou não, fica muito claro para nós que a gente tem que saber que nem tudo o que é legalmente aceito, né, pela maioria da sociedade, é moralmente aceito para nós. Então a gente tem que ter esse discernimento. Não é porque tem uma lei que ampara que eu, acreditando no espiritismo, sendo um espírita, né? No caso aqui nós estamos colocando a posição do espiritismo, eu vou fazer, né? Só porque existe uma lei. Aí é a lei da consciência de cada um, né? É isso que deve reger. Eu acho que essa é a lei maior do que a lei imposta por um homem, que ora muda daqui, muda de lá, e queira ou não queira, ela é imperfeita, né? Porque somos falhos, cometemos falhas. Então aqui fica mais essa lembrança para a gente estar questionando. O próximo questionamento que a gente Irmã, teria... se tu me... só um pouquinho. Eu estou lembrando aqui do caso de uma mãe, há não muito tempo, que ganhou a liberação para extirpar o feto anencéfalo, porque hoje em dia, pelo avanço da medicina, existe tecnologia que permite essa modalidade de diagnóstico, e ela não quis que tirassem o seu filho. E essa criança viveu mais de 2 anos na sua companhia. E ela deu todo o amor a esta criança. E disse que foi um privilégio e ficou imensamente feliz de ter vivido com esta criança. Ela oportunizou para esta criança o tipo de prova que a entidade espiritual precisava ter. Possivelmente por ter, através de um suicídio, sido privada do seu sistema nervoso central correspondente e existente no seu perispírito. E sem essa oportunidade ela não poderia restaurar a sua normalidade. Por esse motivo, a gente tem que pensar muito antes de usar a lei em qualquer circunstância. Nunca o aborto e a extirpação de feto, a sustação de processos de gestação de crianças anômalas deve ser posto em prática, pelo menos por aqueles que conhecem a pluralidade das existências e a existência eterna, porque estarão só criando situações que vão gerar o seu sofrimento nas mais variadas formas na sua vida. Desculpa, minha irmã. Professor Joel, isso tem a ver com o nosso próximo questionamento, que a gente estaria falando da morte prematura, já que a gente falou em suicídio, já que a gente falou do anacéfalo e tudo mais, a gente está falando... Foi o anencéfalo que provocou isso. Como entender, então, a morte prematura? Né? A morte prematura, na maioria das vezes, né, mesmo para quem tem fé, ainda é difícil não agir negativamente contra ela. Mas, muitas vezes, a morte prematura é um sábio desígnio de Deus, que atinge aquele que vai e que se encontra ainda preservado das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. O que a gente sabe é que não compete a nós julgar se é conveniente ou não o momento da morte. Se aquele, por ser bom, morreu muito cedo, ou se aquele, por ser mal, morreu muito tarde. Né? Se a gente acredita em Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e justiça, a gente tem que acreditar que Ele sabe o momento exato para cada um. Né? Ele tem suas leis, nós temos que entender as leis dele. E, na verdade, para quem não conhece as leis de Deus, aí a morte tem um caráter assustador, porque é o fim de tudo. Com isso, a gente não quer dizer que chorar a morte de um ente querido não é possível, que lógico que ver a morte de uma criança a gente não vai chorar,
Isso é normal e Deus entende. O que não pode, o que jamais a gente deve aceitar enquanto espírita, é nos revoltarmos, né? Ter raiva, né? Quando as lágrimas demonstram saudade, demonstram aquele amor, isso faz bem, faz parte, né? Mas a gente tem que lembrar nesses momentos que os entes queridos jamais se afastam, que essa separação é temporária, mas mesmo assim eles permanecem conosco, porque há o vínculo, quando há o vínculo espiritual, né? Porque nós somos espíritos eternos. Assim a gente percebe que é no Evangelho de Jesus que nós vamos encontrar o caminho para nos prepararmos e nos fortalecermos para superar a morte, seja ela prematura ou não. O berço e o túmulo são sempre portas de entrada e de saída da escola da vida física na caminhada evolutiva que todos nós passamos, rumo à felicidade definitiva que seria o espírito imortal. Então, acho que dessa forma a gente consegue estar sintetizando, né, exatamente esse problema que a gente tem, enfrenta ainda com a morte, né? Às vezes essa revolta, esse não entender a morte. Eu não sei se tem mais alguma coisa, senão a gente vai passar para o último questionamento pelo adiantado da hora, que o doutor Joel já falou um pouquinho, mas que seria sobre a eutanásia, né? Eu tenho um questionamento aqui que seria: a eutanásia consiste em abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um enfermo incurável. Não seria então essa prática um bem, uma vez que a intenção é impedir que o doente sofra? Bom, só para começar os nossos questionamentos aqui, os nossos pensamentos, primeiramente é bom a gente se lembrar que a duração da vida compete somente a Deus e a mais ninguém. Diante disso, entendemos que a eutanásia não é um bem, pois não nos compete tirar a vida de quem quer que seja. E, além disso, a gente desconhece, né? E não devemos prejulgar os desígnios de Deus, pois sabemos que não somos só físico, né? Então, existe muito mais do que a morte física, porque ela não vai determinar o fim do sofrimento, como a gente já colocou lá, os ouvintes colocaram também, já que somos espíritos eternos. Seja qual for a moléstia, nunca podemos afirmar com certeza absoluta de que ela será incurável. Portanto, a todo instante, nós vemos novas descobertas surgirem, consoante a permissão do Pai. Assim, o que é incurável hoje, amanhã pode não ser. Então, já imaginou o drama de consciência de quem comete uma eutanásia hoje e amanhã, uma semana depois, se descobre a cura? Então, é bom a gente pensar nesses detalhes, né? E outra coisa mais importante ainda é que a gente tem que pensar que nós somos espíritos. Então, na verdade, a gente fica pensando só no sofrimento do corpo físico, mas esquece do espírito. Às vezes o espírito passando por aquele momento de sofrimento é um momento que ele faz grandes reflexões e que, na verdade, pode ser um momento em que vai levá-lo a um patamar mais elevado, em que ele consiga evoluir justamente porque ele entende os desígnios. Então, quando a gente pratica a eutanásia, a gente pode estar tirando esse momento de progresso desse espírito. Então, é bom a gente pensar em tudo isso antes de assumir uma posição ou outra, né? Por isso a gente afirma com toda certeza que não é lícito abreviar a vida de quem quer que seja sobre qualquer pretexto. Há sempre uma oportunidade, uma reflexão no último segundo de vida, que pode evitar-lhes séculos de sofrimento e erraticidade, segundo o Espírito. Então vamos ver se o Donizete ou o professor Joel, acho que tem alguma coisa para colocar. O pessoal do chat parece que não está colocando nada ainda. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Sérgio, os visitantes, Lani, Linda, Deto. Fiquem à vontade, professor Joel. Tá, nós temos que entender uma coisa também quando essas considerações são desenvolvidas, não somente pelas leis de causa e efeito, existem umas almas mais evoluídas do que outras, como também às vezes é ensejada a pessoa a oportunidade dela seguir um caminho de religiosidade
dentro dos parâmetros como Cristo estabelece, mas vêm para essa terra, se esquecem dos seus compromissos e optam pela aceitação da existência mecanicista, da existência materialista. O mecanicismo geralmente baseia-se nos ensinamentos de Augusto Comte, que foram muito preponderantes na época em que a doutrina espírita se tornou oficializada na Terra, que é a concretização da profecia formulada por Cristo, que prometeu que iria rogar ao Pai o Consolador prometido. A nossa doutrina é o Consolador prometido, mas as outras religiões também condenam essas faltas, essas falhas todas, só que as pessoas não tendo religião nenhuma e achando que a vida termina com a morte do corpo, essas pessoas têm esses equívocos interpretativos. Inclusive, às vezes, grandes pensamentos, inclusive expoentes da política, como nós conhecemos hoje em dia, tiveram a oportunidade de se manifestar para o país inteiro e, nas suas manifestações, confessaram-se materialistas e disseram que não acreditavam em Deus. Essas pessoas são dignas de piedade, porque nem mesmo elas foram capazes de usar o seu intelecto para analisar a impossibilidade de acreditarmos que o universo tenha se formado ao acaso e que não exista um ente supremo que criou tudo isso. Além das outras provas, e não é motivo das considerações de hoje, né? Então, meus irmãos, eu acho que realmente tu tem razão, minha irmã Cris. Neste momento parece-me esgotado este assunto e poderíamos passar para a etapa seguinte. O que tu acha? Eu acho que sim. Deixa eu só ver no chat aqui se alguém colocou mais alguma coisa. A Alane coloca: para os casos de aborto, os espíritos que deixaram de encarnar poderão ser suicidas passando por provações? Corrigindo, para os casos de aborto, o que acontece quando uma pessoa não tem condições de se expressar e os parentes optam pelo fim da vida desta pessoa? Não é suicídio? Seria assassinato? Acredito que sim, na verdade, assim, mesmo que a pessoa se expresse a partir do momento, veja, se a pessoa se expressar, eu quero morrer, mas eu não me mato, você me mate, de uma certa forma, essa pessoa que pediu e o outro executou, essa pessoa que pediu está sendo meio que um suicida. E o outro que executou não deixa de ser um assassino, afinal de contas, queira ou não queira, ele executou o ato. Né? Então aí nós temos um problema de moral muito grande nos dois casos, na minha visão. Nos casos em que o aborto, os espíritos que deixam de encarnar podem ser suicidas passando por provações? Cada caso é um caso, né, professor Joel? Não Cada sei caso é um dizer caso. se no caso de um aborto, os espíritos que deixaram de encarnar podem ser suicidas passando por provações. Há casos que podem ser sim. Pode até ser, mas na verdade os escândalos ocorrem. Mas ai daqueles por meio dos quais aconteça. Isso mesmo disse, né? Ou seja, exatamente, mesmo que sejamos protagonistas, não significa que esteja a pessoa que permitiu que ocorresse o aborto fique isenta de culpa, e aquele que provocou o aborto também. Aliás, isso aí é um outro campo, né? É triste e vasto, porque constitui até mesmo uma prática oficializada em certos países, né? Que permitem a eutanásia, a ortotanásia, a própria justiça dá autorização para que fosse. Isso, para que se faça. Então, essas pessoas estão praticamente desacreditando em tudo aquilo que é pregado em todas as religiões, porque não acreditam nem no céu, que dirá no inferno. Mas estão criando para si, dentro das leis de causa e efeito, uma semeadura pela qual irão colher muito sofrimento, com certeza. E aí o Sérgio ainda coloca que nesse caso aqui o doente seria terminal. Na minha visão de encarar os fatos, seja terminal ou não, para mim o conceito é o mesmo. Só quem pode tirar a vida é Deus. Então, a partir do momento que se tira a vida, ou você é um assassino ou você é um suicida. Não tem outra opção perante Deus, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Você escolhe se você quer ou não executar. Então, você executando, tem até alguns exemplos de pessoas que vão para a guerra, né? E que matam. Então, se você já vai lá com o intuito de matar,
Veja, quem é teu senhor? É o país ou é Deus, né? Então eu acho que não tem muita justificativa para uma morte, né? Se a gente fez, tem que arcar com as consequências depois futuramente. Tem mais uma pergunta aqui dizendo como são classificados os encarnados ateus. Eu não consegui entender a pergunta da pessoa. Deixa eu colocar aqui. Entendi a pergunta. Porque encarnado ateu, né? A verdade é uma só. A pessoa, às vezes, passa alimentando a sua ideia em cima de uma mesma postura em termos de entendimento. Atravessa as gerações, pois no tempo de Cristo já existiam os saduceus. Os adeptos de Sadoc eram os positivistas e materialistas da época que tão somente acreditavam no corpo e que a vida terminava com tudo. É uma questão evolutiva das almas, que pela lei da afinidade muitas vezes se tornam ateus. Mas num dia, eles irão com certeza despertar, porque Cristo disse que o Pai havia dado a ele a recomendação de que nenhuma de suas ovelhas do seu aprisco deveria perder-se. E a gente sabe que o tempo é uma coisa muito relativa a cada orbe e que a eternidade não tem começo nem fim. E dentro da eternidade, essas almas um dia irão marchar em direção a Deus pelo mesmo processo como nós estamos marchando. Então não tem classificação. Eles são livres para agirem como querem agir, porque na verdade Deus nos deu o livre-arbítrio e por intermédio dessa nossa liberdade Ele nos enseja os meios para que possamos progredir em direção a Ele ou até mesmo afastarmos dele. Só que o retorno às vezes se processa de maneira dolorosa. Então não tem classificação, é alguém que não conseguiu ainda ter as condições necessárias no seu ser espiritual para conceber e aceitar a verdade universal e absoluta de que Deus existe e que fez leis, e por meio da prática dessas leis, onde Cristo é o nosso modelo e guia, nós iremos evoluir, percorrer uma trajetória evolutiva. Eles terão a sua chance. Pelo adiantado da hora, nós vamos passar, eu vou como considerações finais, eu acho que ficou bem debatido o tema. Só uma menina coloca aqui que o pai dela estava doente e aconselharam ir para um CTI. Ela preferiu que ele não fosse para o CTI e ficasse no quarto, convivendo com a família e tudo mais. E assim ele morreu normalmente no período que Deus o quis. E ela pergunta se é considerada eutanásia nisso. Eu concordo que nesse caso não existe eutanásia, porque ele morreu no momento exato que tinha que morrer. Quem garante que se ele fosse para um quarto de uma CTI, ele estaria, né, numa CTI se ele não teria morrido da mesma forma. Então não considero que seja eutanásia. Então agora vamos... Sem sombra de dúvida, né, professor? Então vamos passar agora para as considerações finais. Eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem que foi psicografada e ela veio do espírito Mateus. Então essa mensagem eu vou só explicar como ocorreu, que consta aqui embaixo. A médium é a Lúcia, ela estava em um shopping quando de repente ela sentiu a necessidade de escrever. Eu estou colocando isso porque assim vocês vão entender o conteúdo da mensagem. Eu acho que esse conteúdo se refere exatamente a tudo que nós falamos. A vida, a forma de encarar a vida, aos diversos mundos que existem dentro de cada um e como é que a gente pode ajudar e fazer com tudo isso. Então a mensagem chama Mundos Interiores Diversos. É interessante observarmos o ir e vir das pessoas, cada qual com seu mundo particular. Vocês já pararam para pensar quantos mundos diversos existem em um único corredor de um shopping center? O que pensam os que vão? O que pensam os que vêm? Todos concentrados em seus problemas, ansiedades e afazeres. Ninguém me percebe, ou mesmo percebe a essência do outro. Você mesma demorou em perceber a minha presença, aqui ele está se referindo a médium. Parar e finalmente permitir que eu colocasse meus pensamentos aqui no papel, como forma de uma pequena reflexão para vocês.
Como já mencionamos diversas vezes, estamos com vocês não somente nas reuniões, mas a qualquer momento do dia e em qualquer lugar, observando, estudando, compartilhando e aprendendo. Não pensem que estamos vigiando. Como disse, estamos aprendendo juntos. Para exercer os ensinamentos do Mestre Jesus, não podemos ficar restritos a casas espíritas, a igrejas, a templos, pois nesses locais é esperado o perdão, a misericórdia, a compaixão e o apoio. É preciso ir além, levando esse mesmo perdão, essa mesma misericórdia, compaixão e apoio para os shoppings, para as ruas, para as filas, sejam em supermercados, postos, bancos, enfim, para a rotina de nosso dia a dia. Por isso estamos juntos, para compreender a complexidade dos sentimentos, dos relacionamentos e das dificuldades na aplicação dos ensinamentos do Evangelho. E vocês então poderão me perguntar, mas como eu vou levar perdão, misericórdia, compaixão e apoio a tantas outras virtudes do Mestre em locais de grande circulação, de pessoas que eu nem conheço? E eu lhes digo, sendo vocês mesmos o fruto do amor do Pai, ou seja, sorrindo, sendo educados, dizendo bom dia, me desculpe, obrigada, não prejulgando, ou fofocando, ou mesmo bisbilhotando a vida alheia, mas vendo em cada pessoa um irmão, por mais diferente, estranho, mesquinho, mal educado que ele possa parecer. Lembremos que não vemos o coração, apenas vemos a aparência exterior. É ainda plasmando amor, caridade, compaixão, serenidade, paz nesses locais, irradiando sempre o que temos de melhor, alterando assim a psicosfera desses locais que geralmente é bem carregada negativamente. Vocês não acreditam? Então proponho o desafio de saírem hoje, ou melhor, no nosso caso aqui amanhã, e a cada pessoa que cruzarem, seja desconhecido ou conhecido, você sorria e plasme para ela o amor de Jesus. E após viverem essa simples atitude por um dia, retornem e me digam o que sentiram, o que perceberam. Se cada um de nós fizesse isso, com certeza o nosso mundo seria muito mais acolhedor e sereno. Até a próxima. E com isso eu acrescento, seria muito menos os casos de suicídio, de loucura, de desespero que a gente viveria no nosso dia a dia. Assim, agradecemos a presença de todos, deixamos essa reflexão na semana que vem, retomamos, se alguém tiver coragem de estar colocando como foi essa tentativa, seria muito interessante. Vamos passar então agora para o Donizete, que fará a nossa prece de encerramento. Muito lindo, Cris, essa mensagem. Bem, hoje, para alguns que não sabem, né, poucos sabem, dia 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis. Conhecido como protetor dos animais, São Francisco de Assis foi um jovem rico e adepto dos prazeres da vida. Muito jovem, porém, renunciou à riqueza e passou a pregar a simplicidade e a espiritualidade. Eu vou colocar a oração Francisco de Assis cantada. Irei acompanhar a primeira parte deste lindo mantra. E ele dizia: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Bom, então vamos serenando os pensamentos. Vamos pedir a Deus, a Jesus e aos espíritos da colônia Recanto de Irmãos que nos ajude sempre em nossa evolução, pedindo serenidade, humildade, bondade para com o próximo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que seja consolado, compreender, que seja compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Só acrescentando aqui, o pessoal está comentando a mensagem. Essa mensagem do irmão Mateus é uma mensagem muito bonita mesmo, que faz a gente refletir, né? O Sérgio ainda coloca: quem é que para no shopping para olhar essas coisas? Não só no shopping, numa fila, né? No dia a dia, no pegando um ônibus, no nosso dia a dia, como é que a gente passa pelas pessoas e não percebe, a gente só corre. Então, para fechar o tema aqui, que era nosso hoje, bem-aventurados os aflitos, né? Acho que parte das nossas aflições, na verdade, são frutos da gente não conseguir enxergar, não conseguir ver, na verdade, passar pelos acontecimentos, pelas pessoas, sem que a gente possa estar vendo, sentindo realmente tudo isso. E para finalizar, São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, que traz para a gente as bem-aventuranças, né? Ele que soube lidar com toda essa aflição. Então é essa mensagem que a gente gostaria de passar para vocês. Para quem quiser depois a mensagem do irmão Mateus, me manda um e-mail, que eu encaminho por e-mail, que a gente recebeu. Eu acho que o portal encaminhou para todo mundo, mas quem por acaso não recebeu, a gente pode encaminhar por e-mail, que é uma mensagem que traz bastante reflexão. Tá bom? Uma boa semana a todos. Fiquem com Jesus e que Maria proteja a todos. Muito obrigada pela presença. Beijo no coração. Até a próxima semana. Que assim seja. A Rádio Luz Espírita apresentou programa Conversando o Evangelho. Uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespirita.org.br